Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de português e matemática de forma conjugada, visto o objetivo da aula de hoje. Nós vamos fazer uma retomada de alguns conceitos que nós já trabalhamos e eles podem ser feitos conjuntamente. Então, o princípio básico da aula de hoje é a interpretação. Para isso, eu vou enviar para vocês duas atividades, uma de português e uma de matemática, que vão ter princípios básicos de interpretação. Então o vídeo de hoje vai ser um pouco mais breve, mas só trazendo algumas orientações para que vocês possam realizar a atividade. Começando pela de português. Eu separei aqui uma fábula de La Fontaine, para que vocês possam realizar a leitura e fazer a atividade. A fábula é a raposa e a cegonha. Então a minha orientação é que, por ser um texto simples, uma fábula é um texto relativamente simples e de fácil compreensão, vocês realizem pelo menos 2 vezes a leitura em voz alta, para que junto à interpretação vocês já estejam também aperfeiçoando a sonoridade da leitura de vocês. E aí nós vamos ter 9 perguntinhas de interpretação. Essas perguntinhas, vocês devem fazer a pergunta e se questionar dentro do contexto do texto. Lembre que a interpretação é referente ao texto, não é o que você acha, certo? É referente ao texto. Então você, por exemplo, na primeira pergunta aqui, quais são os personagens da história? Você tem que identificar os elementos da pergunta. Então, o que são personagens? Você precisa ter esse conhecimento. E aí, ir para o texto e realizar a leitura e fazer o registro de quais são esses personagens, certo? A pergunta 2, por exemplo. Para que a raposa convidou a cegonha? Aí você já perceba que essa exige um nível de compreensão maior do texto. Você tem que ir lá, ver o que a raposa fez, ver o que a cegonha fez, por que foi feito esse convite e tentar compreender os motivos que levou a raposa a fazer esse convite à cegonha. Então vocês vão ler todas as perguntas, sempre retomando o questionamento para o texto. Sendo necessário, você pode, pelo próprio WhatsApp, ir lá e usar a ferramenta de grifar no texto. Sabe quando você vai enviar o texto para outra pessoa, você não tem a opção de colocar alguma anotação? Você pode ir lá, você grifa para que você realize a sua leitura e depois você pode apagar. Mas é importante que você esteja registrando o que você está fazendo, tá certo? Já no que diz respeito à interpretação de matemática, eu separei 8 perguntinhas, né? Achei que elas eram pertinentes para que vocês possam fazer a leitura e responder. E aí eu vou mostrar aqui para vocês isso daqui. Tá ao contrário porque a câmera, ela, quando reflete a imagem, ela fica espelhada, então fica ao contrário. Mas só para que você entenda, nos probleminhas vão ter operações de divisão e de multiplicação. No caso, você precisa lembrar alguns conceitos. Por exemplo, o que é o dividendo, o que é o divisor, o que é o quociente e o que é o resto dentro da divisão. Quando se trata da multiplicação, você precisa saber o que são os fatores, que são os números a serem multiplicados, e o produto, que é o resultado, tá? Então, repetindo aqui, ó. O dividendo é o número que vai ser dividido e o divisor é o número pelo qual o dividendo vai ser dividido. O resto é o resultado final e o quociente é o total que foi dividido para cada um. Esse conceitozinho vai ser importante para que você possa responder as perguntas da 5 até a 8. Por exemplo, a pergunta 5 vai fazer a seguinte indagação. Em uma multiplicação, um dos fatores que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, um dos fatores, então, ou é o de cima ou é o de baixo. Um dos fatores é 98 e o outro é 97. Então, um é 98 e o outro é 97. Aí a pergunta: qual é o produto dessa multiplicação? Simples. É um probleminha simples que só envolve uma multiplicação. Inclusive já está dando aqui a alternativa
da questão, é multiplicação. E aí também vai ter sobre divisão e outras sobre multiplicação. Vou dar outro exemplo agora sobre a pergunta de número 1, que diz assim, ó, Rodolfo é motorista em uma fábrica de bicicletas. Ponto. Hoje ele fez 4 entregas, descarregando 38 bicicletas em cada loja. Ponto novamente. Então observe que essa pergunta eu tive duas informações. Uma que Rodolfo é motorista e a outra que ele fez entregas. 4 entregas, cada entrega ele descarregou 38 bicicletas. Até agora eu não tenho nenhuma pergunta, eu só tenho informações. Agora veja o que vem a seguir. Ó. Após a última entrega, Rodolfo voltou para a fábrica com o caminhão vazio. Ponto novamente. Então, uma outra informação. Agora vem aqui a perguntinha para que você se atente. Quantas bicicletas Rodolfo entregou hoje? Para que você saiba quantas bicicletas ele entregou hoje, que no caso seria o total de todas as bicicletas, você precisa ter algumas informações. E o texto aqui, ele já traz essas informações. Ele traz as informações nas entregas, quantas foram realizadas e quantas bicicletas foram entregues em cada uma dessas entregas. Então aqui ele já está dando a resposta, só que aí você precisa realizar o cálculo, tá bom? Então é basicamente isso. Você precisa observar na pergunta o que é informação e o que é questionamento para você designar aí se é uma multiplicação ou se é uma divisão. Lembrando que o conceito básico da multiplicação é agregar valor de forma progressiva e igualitária. Então de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Já a divisão é uma repartição, ele pega um total e divide em partes iguais. Então se você tem, por exemplo, 10 balinhas e dá 5 para o irmão, você dividiu, ficou com 5, deu 5, partes iguais. Agora se você pegar das suas 10 e der 3 ao seu irmão, isso não foi uma divisão, certo? Não foi. Então, essas são as duas orientações que eu quero dar para a aula de hoje, português e matemática, vocês podem fazer. Escrevam as perguntas no caderno, ok? Escrevam as perguntas no caderno e, ao responderem, me enviem. Se houver alguma dúvida extra, pode lançar o questionamento aí no privado do WhatsApp que eu vou responder, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.